Tribunais de contas de todo o país se unem para que o direito à educação seja cumprido. Como esse é o assunto principal dessa edição, faremos o programa de hoje daqui, da Biblioteca do TCE Tocantins. No ar, o TCE Notícia. Olá! A segunda edição do projeto TCE Mais Ação trouxe como temática o enfrentamento à corrupção. Vamos acompanhar. Será que estamos plantando as bases de um futuro decente para os nossos filhos? Quanto custa para nós brasileiros a corrupção? O assunto foi tema central de uma aula-palestra especial oferecida pelo Tribunal de Contas aos seus servidores e público externo, durante a segunda edição do TCE Mais Ação. Esse ciclo de palestras que nós estamos tendo aqui é a maneira que nós temos para nós, como membros e os servidores do Tribunal de Contas, terem mais conhecimento para que nós possamos, oxalá no futuro próximo, conseguirmos de alguma maneira, alguma forma, para que nós possamos fazer esse trabalho com a excelência que a sociedade exige de nós. O professor convidado, promotor de justiça de Goiás, Flávio Cardoso Pereira, que é especialista em combate à corrupção e crime organizado, falou sobre enfrentamento à corrupção por cerca de 3 horas e o público se manteve atento a cada informação. Eu acho que é muito importante falar sobre isso e conscientizar também a população, e principalmente o servidor público, né? E falando em servidor público, Flávio Cardoso ressaltou que a iniciativa do TCE Tocantins de promover a capacitação dos funcionários deve ser replicada. Nós temos que torcer sempre para que os tribunais façam, como está sendo feito aqui, um investimento a nível de capacitação dos seus servidores. No início do evento, uma abordagem sobre a origem da corrupção. Quem teria sido o primeiro a cometer uma ação corrupta na humanidade? Não tem como se precisar quais foram os primeiros atos de corrupção praticados nos primórdios. Alguns estudiosos chegam a dizer que o primeiro ato de corrupção teria sido ocorrido entre Adão e Eva em épocas bíblicas. O promotor destacou que a corrupção sempre fez parte da vida do ser humano, mas que esse mal vem se tornando cada vez mais grave. Flávio Cardoso apresentou algumas teorias que explicariam o porquê de tanta corrupção. Uma delas é a natureza egoísta do homem. O ser humano sempre quer levar vantagem sobre o seu semelhante. Então, que o egoísmo pode ser uma explicação muito lógica que justifique a existência de tanta corrupção. O professor citou que em países onde o ambiente não é favorável, há pouca corrupção. Ilustrou com um exemplo ocorrido na Noruega, que inclusive gerou a demissão da primeira-ministra. Sabe qual ato corrupto que ela cometeu? Ela usou um cartão corporativo para comprar 2 barras de chocolate Toblerone, no valor de $18. Foi destacado que os brasileiros estão mal acostumados em achar que corrupto é quem desvia verbas públicas. Ele foi enfático em classificar os pequenos atos também como corrupção, como furar fila no banco, pegar atestado médico falso e comprar produtos piratas. Isso são pequenos fatos que, num contexto geral, vão criar o que eu chamo de cultura da corrupção. E a cultura da corrupção, o que ela gera? Ela gera passividade. O professor apresentou os resultados de um estudo divulgado esse ano com um ranking dos países mais corruptos do mundo. E o Brasil figura entre eles. Gente, isso é o mapa do último índice de percepção da corrupção. Com detalhe, o Brasil está despencando ano após ano. Já no início da apresentação, o palestrante lançou um questionamento. Enfrentamento à corrupção. Qual a prioridade? Reprimir ou prevenir? A repressão, ela é algo que traz um efeito muito rápido, mas é um efeito parecido com o efeito da droga. Ele passa o efeito. Quando a gente fala de prevenção, a gente está tratando de usar
um artifício que muitos países usam e que por isso estão tão bem, que consiste no seguinte: prevenir mais para reprimir menos. Na opinião do promotor de justiça, não é familiar no país lidar com a questão da prevenção, que está diretamente ligada a políticas públicas. A partir do momento em que nós visualizarmos que as experiências boas, elas foram fruto muito mais de investimentos na prevenção do que na repressão, nós vamos acordar como uma criança que ganha um presente e fica louca, assustado. Nossa, eu não imaginava que... E o ápice do evento foi quando o professor perguntou aos presentes qual o caminho preventivo deveríamos adotar para enfrentar a corrupção. Sabe o que ele respondeu? Educação. Educação. É uma forma preventiva que a longo prazo vai trazer resultados fantásticos. Se a educação é a saída, então na plateia também estavam personagens importantes para encarar esse desafio: os estudantes. Eu achei bem interessante, justamente porque ele falou que nós jovens somos os pilares da nova geração. E aí, nós temos que investir na nossa educação para que assim a corrupção seja diminuída no nosso país. No final da apresentação, o promotor foi realista, ressaltou que acabar com a corrupção é uma utopia, mas acalentou a todos que sim, é possível acreditar em dias melhores. O objetivo não é acabar com a corrupção, não existe isso, não existe, isso é uma mentira. A ideia é desenvolver políticas preventivas e utilizar a repressão na medida certa para que consiga fazer com que aquele estado, aquele país atinja um nível de percepção baixo da corrupção. Nada mais que isso. O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa atua para garantir uma educação de qualidade. O sistema TC Educa é um dos frutos desse trabalho. Para falar sobre essa iniciativa, nós convidamos a coordenadora de auditorias especiais do TCE Tocantins, Lígia Braga. Coordenadora, muito obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. Mas olha só, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos assistir a um vídeo que explica o que é o sistema TC Educa. O futuro do Brasil passa por uma educação inclusiva e de qualidade. Por isso, os tribunais de contas do país estão mobilizados para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das metas e das estratégias previstas pelos planos de educação dos estados, municípios e do Distrito Federal. Para ajudar nessa tarefa, foi criado um grupo de trabalho, com representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e do Instituto Rui Barbosa. Os seus estudos também vão servir de subsídio aos administradores públicos que têm a responsabilidade de implementar essa importante política pública. Agora está sendo disponibilizado aos órgãos de controle e à sociedade um software desenvolvido especialmente para monitorar várias metas do Plano Nacional de Educação. Com isso, os tribunais de contas do país também oferecem um instrumento notável para que o direito fundamental à educação possa se tornar realidade em todos os quadrantes do país. Os números da educação no Brasil precisam melhorar. O software TC Educa é um importante aliado nesse processo. E o interessante é que os resultados também poderão ser acessados pela população nos sites dos tribunais de contas. O sistema permite que se acompanhe o cumprimento das metas e das estratégias do Plano Nacional de Educação,
que se compare os percentuais da União, dos estados e dos municípios e que se tenha acesso ao histórico de todas essas informações. É uma ferramenta para verificar se o compromisso do poder público com a educação está realmente sendo cumprido. Quem acha que é preciso estudar para ter um grande futuro? Coordenadora, antes de sabermos como está a situação do Tocantins com relação às metas do Plano Nacional de Educação, explica pra gente o que é o PNE. Algumas metas, inclusive, já deveriam estar sendo cumpridas 100%. O prazo já terminou. Sim, Dênia, o PNE é o Plano Nacional de Educação. Esse plano ele tem 20 metas, né, e mais de 200 estratégias, e ele veio justamente para quê? São diretrizes, tanto para a gestão como para o financiamento da educação, bem como também sobre a questão de valorizar os profissionais, né, da educação. Então ele lida com toda essa parte da educação, não esquecendo também dos profissionais. E nós temos metas que já venceram, sim. Nós temos a meta 1, né, que seria da pré-escola, né, de garantir que todas as crianças de 4 a 5 anos estejam na escola. E temos também a meta 18, que é justamente da valorização do professor, que é a questão do piso salarial, pagar o piso salarial nacional, né, que é estabelecido a cada ano. Também a questão dos planos de cargos e salário. Então essas são duas metas assim, importantes que já venceram e afetam diretamente a gestão municipal, principalmente, né? Que 4 a 5 anos é de responsabilidade dos municípios, na maioria, né, dos municípios aqui do nosso estado. Então isso realmente é um caso assim, ainda preocupante aqui no estado em relação a essas duas metas. Temos outras metas também que já venceram, mas essas outras metas que já venceram, elas dependem muito mais de nível nacional. Foram partes, né, do nível nacional que ainda não foram concluídas nesse tempo. E como está a situação do Tocantins? Hoje no Tocantins, né, a gente olhando os dados do TC Educa, a gente vê, por exemplo, em relação à meta 1, né, que é a pré-escola, né, garantir matrícula para as crianças de 4 a 5 anos. Nós hoje temos apenas um município que está acima do 100%, ou nenhum outro com nem 100% totalmente. E 50% dos nossos municípios ainda estão numa faixa de 0 a 50% de cumprimento de garantir as matrículas para essas crianças de 4 a 5 anos. E a maioria desses municípios estão tendo assim, um avanço negativo, o que é muito ruim, porque a gente vê que eles não estão fazendo nenhum esforço para nem mesmo no final do plano, que é 2024, eles garantirem que essas crianças estejam matriculadas na pré-escola. E temos também outras metas também que já venceram, mas algumas delas são de responsabilidade nacional, né? São de diretrizes, estratégias estabelecidas a nível nacional. E aqui a nível municipal a gente tem a meta, por exemplo, a 18, que é do plano de cargos e salário e do pagamento do piso nacional também, estabelecido a todo ano, né, para os profissionais da educação, para os professores. E, na verdade, o Estado não está pagando o piso ainda para todos eles, não tem cumprido. Mais de 50% dos municípios também ainda não têm, informaram para a gente também, né, no IEGM, por exemplo, que não tem plano de cargos e salário. Então, professor sem valorização, ensino sem qualidade, né? Então, isso também é preocupante. Coordenador, o Tocantins está abaixo da média brasileira no cumprimento da meta 1A, aquela que se refere à pré-escola no caso das crianças de 4 a 5 anos. A média nacional é de 81,89%, enquanto que no Tocantins é de 66,76% e o prazo para o cumprimento dessa meta já acabou. Já acabou. E a gente, né, o tribunal tem alertado muito isso, né, e a gente tem acompanhado através também de outro diagnóstico, que é o IEGM, a gente tem, né, orientado os municípios para acompanhar essa quantidade de matrículas que eles têm aumentado a cada ano no município, ou que tem reduzido, acompanhar o censo, e é preocupante, né, porque hoje a gente vê as crianças hoje da pré-escola, né, o início mesmo da alfabetização, os municípios não estão dando cumprimento, como é que vão ficar nas etapas seguintes, né, nos outros níveis, né, que aí vem o ensino médio, o profissionalizante, né, o ensino superior. A primeira coisa é a base. A base para você chegar no superior é a pré-escola. Então tem que se atentar muito a isso. Precisa de garantir essas matrículas, fazer a busca ativa, que é o que os municípios precisam fazer e o que a gente recomenda. Precisa de buscar essas crianças que estão fora da escola. Não é só ficar esperando os pais procurarem, né? A gente sabe que tem muitos pais que não vão procurar a escola. Acomodam, né? Não querem que seus filhos estudem, acham muito difícil levar. Falta de transporte escolar também, isso pode ser um dos motivos também deles não terem garantido essas crianças na escola, porque o transporte escolar é uma forma de acesso,
né, para poder eles irem para a escola. Então, se o município não garante um transporte escolar de qualidade que atende toda a comunidade daquele município, ele também não vai conseguir ter aquele aluno matriculado na escola. Ou seja, essas informações mostram como é importante essa união de esforços dos tribunais de contas para garantir uma educação de qualidade. Sim, que os municípios atentem também. Nós temos meta importantíssima também, que é a meta 4, que trata da inclusão. É uma meta que você também tem que garantir condições, né, para o aluno frequentar a escola. Não só aquela criança que tem deficiência, como é superdotado ou tem algum tipo, né, de outro transtorno global também. Então, é importante também buscar essas crianças e promover nas escolas condições para elas frequentarem. E essa meta, nosso estado está muito abaixo. Menos de 50% das nossas escolas possuem condições de atender essas crianças. Fico alerta, então, aos nossos gestores. Coordenadora, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no TC Notícias. De nada, eu que agradeço. E olha só, para acessar o TC Educa, é só entrar no site do Tribunal de Contas do Tocantins e clicar no link do sistema. E a gente termina a edição de hoje com uma homenagem especial aos jornalistas. Afinal, é o mês de abril que reserva um dia exclusivo para celebrar a atuação desses profissionais. Gracias. Merci. Thank you. Grazie. Danke. Arigato. Obrigado. Em tempo de fake news pelo mundo, substituímos os parabéns pelo obrigado a quem trabalha com a verdade. 7 de abril, Dia do Jornalista. Uma homenagem do TCE Tocantins.